Imagine acordar às 5 horas da manhã, dirigir por 300 quilômetros até uma cidade que você nunca viu e já às 9 horas da manhã ter que decidir se uma criança pode voltar ao lar da sua família, se o hospital vai entregar o leito de UTI a uma pessoa enferma e se o réu vai realmente para o tribunal do júri. Parece filme? É uma segunda-feira comum de um promotor de justiça substituto. Olá, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, e vamos dizer o que você precisa saber sobre a vida de um promotor de justiça substituto em início de carreira. Imagine a Mariana, 28 anos de idade, aprovada no concurso dos sonhos do Ministério Público, tomou posse e está na sua primeira designação, que é para o interior. 2 malas, uma para roupas e outras apenas para livros. Um notebook, um caderno para anotações, chega até a promotoria. Na porta, uma fila. Cirurgia negada, escola sem acessibilidade, briga de guarda, denúncia sobre licitação, violência doméstica, e é aqui que o direito sai do PDF e vai para a vida real. Quem é o promotor substituto? O promotor substituto ele cobre férias, licenças e comarcas vagas. É, digamos, o clínico geral do Ministério Público. Atua em várias áreas ao mesmo tempo, no mesmo dia e com o mesmo nível de responsabilidade que qualquer titular. E ele precisa entregar prazos, audiências, investigações, soluções extrajudiciais e presença institucional, inclusive perante a comunidade. Mas como funciona a movimentação pelo Estado? Em São Paulo, a dinâmica é única. O substituto gira com ciclos de 15 ou 30 dias em cada comarca. É uma vida de mala pronta. Você chega, conhece a equipe, entende o acervo, separa as urgências, atende o público, faz audiências, assina as peças e quando você se ambienta já está se mudando de cidade. É intenso e exige uma organização cirúrgica. Já em outros estados, a tendência é que o substituto permaneça por meses na mesma promotoria. E a vantagem é que assim dá para construir projetos estruturantes, criar rotinas com a rede local, acompanhar obras e políticas públicas até o fim, e o desafio, por outro lado, é passar por longas temporadas em locais com pouca estrutura, o que exige muita criatividade e protagonismo institucional. Conclusão: em São Paulo você ganha repertório de realidades, em outros estados mais profundidade em uma mesma realidade. Nos 2 modelos a regra é a mesma. Resultado concreto com segurança jurídica. Mas quais são as atribuições do dia a dia desse clínico geral? Bom, atribuição criminal. O promotor substituto vai receber inquéritos policiais, decide se denuncia, se pede diligências ou se arquiva, ele vai atuar em audiências, cumprir prazos, participar de tribunais do júri em violência doméstica, ele vai explicar às vítimas o que é a ação penal pública incondicionada e protegê-las com firmeza e com respeito. O segredo: escrita clara, prova bem organizada e organização na atuação. Na infância e na juventude é o local onde a proteção integral vai prevalecer. Acolhimento, reintegração familiar, guarda, fiscalização de abrigos e escolas, autorizações médicas urgentes, e aí a decisão é sempre rápida e sempre pautada pelo melhor interesse da criança e do adolescente. Família e sucessões. Pareceres em guarda, visitas, alimentos, interdições, inventários, e quem decide é o juiz, mas a manifestação do MP é que vai orientar a solução mais protetiva para os vulneráveis, crianças, idosos e pessoas com deficiência. No meio ambiente, você vai investigar desmatamento, poluição, situações que envolvem fauna, pesca predatória, problemas urbanos. O caminho resolutivo é notícia de fato, inquérito civil, TAC, recomendação e ação civil pública. Quando houver acordo, o TAC vai fixar prazo, obrigação, multa e fiscalização. Se não for cumprido, vem uma ação civil pública. O consumidor, você vai coibir venda de produtos vencidos, publicidade enganosa, cobrança abusiva, falhas em serviços essenciais, e a preferência é pela solução extrajudicial.
recomendação e TAC para mudar os hábitos locais e educar o mercado. No âmbito do patrimônio público, você vai apurar nepotismo, fraude em licitação, desvio de verbas, investigação técnica e discreta. Muitas vezes, as autoridades locais serão ali alcançadas. E o procedimento? Inquérito civil, coleta de provas, recomendação, TAC e, se for necessário, uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Na saúde pública, SUS, consultas, exames, cirurgias, leitos, UTIs, filas, tudo isso que diz respeito à estrutura local de hospitais e de unidades de saúde. Em relação aos planos de saúde, também analisar situações de risco, de recusa injustificada, tutelas de urgência, tudo isso que envolve a proteção da saúde. No direito eleitoral, o promotor substituto vai lidar com propaganda ilegal, condutas vedadas, ilícitos e crimes eleitorais, representações e uma orientação que assegure a isonomia das condições do certame eleitoral. E a mais importante atribuição do Ministério Público, o atendimento ao público, de porta aberta e com uma escuta qualificada. O Ministério Público tem a oportunidade de receber as pessoas do povo que vão até a Promotoria de Justiça para receberem informações sobre quais são os seus direitos, quais órgãos públicos ou privados devem ser procurados para satisfazer as suas pretensões ou, quando é o caso, o próprio Ministério Público já instaura um procedimento a respeito daquele caso para buscar respostas e cobrar eventuais órgãos que precisem atuar para a regularização do direito daquela pessoa que bateu as portas do Ministério Público. Então, nesses casos, o Ministério Público ele dará uma resposta institucional imediata às pessoas que vão a esse atendimento ao público. E vejam, é o atendimento ao público que é o grande combustível para movimentar as promotorias de justiça. E é o grande instrumento que dá legitimidade popular à atuação do Ministério Público. Afinal de contas, é o interesse da sociedade que é um dos grandes papéis e uma das grandes missões institucionais do Ministério Público. Ou seja, é o cheiro do povo que faz com que o Ministério Público possa atuar com legitimidade constitucional. Além de tudo isso, os processos digitais, os procedimentos extrajudiciais com fluxo de entre 30 a 40 processos por dia, entre denúncias, pareceres, recursos e despachos. Ferramentas centrais: notícia de fato, inquérito civil, TAC, recomendação, ação civil pública, ação penal, disciplina, checklists e linguagem objetiva salvam o dia e salvam os prazos. Guarde essa régua. Notícia de fato, inquérito civil, TAC, recomendação e ACP. Se você guardar essa sequência, atende 80% da atuação resolutiva do Ministério Público. Então, como seria um dia completo sendo promotor de justiça? Sem romance e sem floreio. O dia como ele é. Às 6h30 da manhã, acordar e revisar a agenda do dia. Eu confiro os prazos fatais, as audiências que eu vou ter, atos extrajudiciais e peças que estão pendentes. Eu marco as prioridades do dia: UTI pediátrica, guarda compartilhada, licitação do transporte escolar, e quando tudo estiver bem organizado, às 7 e pouquinho da manhã, nós nos deslocamos até a Promotoria de Justiça. E vamos repassando mentalmente algumas perguntas da audiência da tarde, os pontos sensíveis de cada caso, e se eu estou em São Paulo, eu já deixo a mala pronta, porque a qualquer momento eu posso ser levado para uma outra comarca. E aí, a partir das 9 da manhã, o expediente começa. Nós cumprimentamos a equipe, checamos o protocolo, separamos as urgências, definimos o que nós precisamos fazer antes do almoço e o que é que vai ficar para o período da noite. Umas 9h30 mais ou menos, começa o atendimento ao público. Primeiro caso, cirurgia negada a uma idosa. Eu instauro um procedimento, vou oficiar para a saúde do município, dou um prazo de resposta e alerto para eventual tutela de urgência. Segundo caso,
produto vencido em supermercado. Eu minuto uma recomendação para boas práticas e determino a fiscalização naquela unidade. Terceiro caso, ainda pela manhã, um pai relata bullying e ausência de acessibilidade na escola. Eu instauro notícia do fato, verifico a vistoria e requisito a adequação. Às 10 da manhã, chega uma notícia de fato sobre transporte escolar. Eu tenho que instaurar um inquérito civil. Eu peço edital, atas, pareceres e contratos e designo motivo e determino alguns prazos. Se houver negativa, requisição direta com fundamento constitucional e legal. Por volta das 10h30, eu tem um caso de acolhimento. Leio o relatório dessa criança acolhida, indícios favoráveis à guarda em favor da avó, e aí eu requisito uma visita domiciliar do Conselho Tutelar, solicito um estudo social e preparo a manifestação para a guarda provisória em favor da avó. Às 11 horas da manhã, um pouquinho antes do almoço, a gente vai organizar as audiências. Vamos revisar as testemunhas, preparamos as perguntas, vamos definir as estratégias de condução da prova e, com toda certeza, organizar tudo para que a audiência esteja bem preparada. Antes do almoço, vamos fazer ali uma denúncia por furto qualificado, vamos determinar uma perícia e uma quebra de sigilo de dados, solicitando isso ao juiz num outro inquérito, e em um terceiro inquérito vamos promover o arquivamento dos autos com a solicitação de intimação à vítima, à autoridade policial e a todos os agentes. Meio-dia a gente sai para almoçar rapidinho e enquanto isso, na volta eu já olho os dois pareceres, um de guarda compartilhada com visitas assistidas, uma interdição com curatela, e aí sempre o texto final deve ser nessa loucura de demanda, enxuto e bastante coerente. 1h30, começa a primeira audiência civil de família em que as partes serão ouvidas, a rotina da criança e da rede de apoio serão expostas e nós sustentamos a transição das visitas, o acompanhamento da equipe técnica e nós assim vamos bem tutelar e dar a proteção integral à criança e ao adolescente. Às 3 da tarde começa a primeira audiência criminal de violência doméstica. Perguntas diretas, proteção à vítima, atenção a esses elementos objetivos e memoriais orais já em audiência. Acabou a audiência, 6h30. Vamos voltar para o sistema e olhar o que tem de ciência e de vista e vamos já fazer aquele pente fino para ver se tem alguma urgência e já nos manifestarmos rapidamente. Por volta das 17 horas, vamos redigir uma recomendação para a adequação arquitetônica de uma escola, com cronograma de 60 dias, multa diária e comprovação fotográfica, encaminhando assim a Secretaria da Educação e a Procuradoria do município. Bom, às 18 horas vamos fechando o expediente, alinhando com a vara da infância o fluxo de alguns relatórios, converso com o Conselho Tutelar, deixo algumas minutas com a equipe e assino tudo o que precisar ir embora hoje. E aí, às 19 horas, já no quarto do hotel, o segundo turno é aquele em que vamos fazer um parecer de alimentos, vamos minutar um TAC, vamos separar algumas jurisprudências e o principal nós vamos estudar para o júri do dia seguinte. E às 21 horas, vamos planejar o dia seguinte. Depois do júri, nós vamos avaliar se realmente temos alguma outra providência de saúde pública. Carreira do Ministério Público é uma maratona, não é um sprint de 100 metros rasos. No meio de toda essa loucura, os bastidores e os hábitos que vão manter você de pé. Hotel, 2 malas, beca, notebook, carregador extra, checklist, às vezes jantar sozinho e estudar até tarde. Em cidade pequena todo mundo te conhece, então a conduta pública tem que ser sóbria, a comunicação institucional e o respeito às pessoas vai fazer toda a diferença. Você precisa ter uma rede de apoio entre os seus colegas, com modelos, grupos e mentorias com colegas mais antigos. E na prática, 3 pilares vão salvar o promotor substituto. Uma agenda viva com prioridades do dia a dia e da semana, uma escrita objetiva com no máximo uma ideia por parágrafo e com pedidos claros e, em terceiro lugar, sempre se atentar à régua resolutiva. Notícia do fato, inquérito civil, TAC, recomendação e só em último caso, a ação civil pública.
No fim, o promotor de justiça substituto aprende que a Constituição da República não é um papel, é gente. A senhora que volta a enxergar depois da cirurgia, a criança que encontra segurança com a avó, a escola que instala uma rampa e que passa a receber todo mundo com dignidade. Em São Paulo, talvez, a mala pronta a cada 15 dias, em outros estados com imersões longas na mesma cidade. Em todos os cenários, o início da carreira é uma grande escola. Técnica, empatia e resultado. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar a carreira como ela verdadeiramente é, deixa um comentário sobre o que mais te surpreendeu na rotina de um promotor de justiça substituto. Se você quiser que eu aprofunde um dia inteiro sobre uma sessão do Tribunal do Júri, sobre um plantão judiciário de fim de semana ou sobre a atribuição eleitoral, escreve qual tema você quer que nós tratemos aqui. E se você estuda para concursos públicos, nós vamos com toda certeza trazer aqui não apenas esses elementos sobre como cada carreira funciona, mas trabalharemos análises de casos concretos e como isso pode aparecer em sua prova, jurisprudência qualificada que certamente estará no seu concurso público e outros temas que certamente vão conduzir você à sua aprovação. Por esse motivo, não apenas dê um like no vídeo, mas se inscreva no canal do Estratégia Carreiras Jurídicas. Eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, e eu quero muito ter você como meu colega de Ministério Público brasileiro. Vem com a gente. Um forte abraço. Ad sumos. Tchau, tchau.